Pessoal, estamos exatamente aqui nos Estados Unidos. Vocês devem estar olhando aqui do meu lado esquerdo, né? Aí talvez às vezes apareça no lado direito, não sei, não é isso? E vocês devem estar vendo aí, estou aqui na casa da minha filha, né? E vocês devem ter visto aí como é que chama isso? Um rio passando por aí, um canal, né? E as casas e tal. Então nós vamos deixar isso aqui para o Gerente Center daqui, se eles tiverem interesse e tal. Que houve umas controvérsias aí, uns desajustes, né? Então, eu vou falar umas palavras aqui nos Estados Unidos em 18 perguntas. É isso que eu quero deixar para as pessoas daqui refletirem sobre esse assunto. Primeira pergunta: por que estou aqui nos Estados Unidos para palestrar para vocês? O Messias Meixo Sama escreveu um ensinamento intitulado Leia o mais possível os meus ensinamentos em 5 de setembro de 1948. O que é que ele diz? Para divulgar a nossa religião, que é a Igreja Messiânica Mundial, utilizamos até agora o jorei e as publicações como alicerce para isso. Daqui em diante também vamos difundi-la por meio de mesas redondas e palestras. Veja só, por meio de mesas redondas e palestras, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, em auditórios, nas mais diversas localidades, que é outro ponto que nós estamos fazendo. Estamos fazendo na localidade aqui dos Estados Unidos. A difusão através da visão e da cura da doença será acrescentado o quê? O método que alcança as pessoas pela audição. Então você vê, as palestras alcançam as pessoas pela audição. Utilizando esses 3 meios, poderemos operar grandiosos resultados. E acrescentou: pretendo publicar projetos mais recentes elaborados sobre a orientação de Deus, os quais abrangem política, economia, educação, etc, etc, etc. Através deles, os leitores poderão reconhecer a magnitude dos objetivos da Igreja Messiânica Mundial. Tudo bem? Segunda pergunta. Então, não sei se ficou claro, por que estou aqui nos Estados Unidos para palestrar com vocês? É exatamente para cumprir, para pôr em prática esse ensinamento, né? Tá certo? Quer dizer, palestras, pela audição, né? Falando, abrangendo sobre todas as coisas e tal. Segunda pergunta: se a religião fundada por Cristo foi o cristianismo e a de Buda terminou sendo o budismo, então a do Messias seria o quê? Seria o messianismo. Terceira pergunta: o que são o cristianismo e o messianismo? O cristianismo é uma religião centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, este como o Cristo, mensageiro de Deus e redentor da humanidade. Messianismo é uma religião centrada na vida e nos ensinamentos do Messias, no caso Meixo Sama, este como segundo Cristo, uno com Deus e Salvador da humanidade. Aí vem a terceira pergunta, ou a quarta, aliás. Como estas duas religiões se subdividem com maior clareza nos Estados Unidos? Quer dizer, eu estou dando uma palestra aqui, então estou encaminhando, porque aqui tem muito ao cristianismo, né? Então estou fazendo a comparação, nós estamos aqui com a messiânica, né, nos Estados Unidos. Então, como é que estas duas religiões se subdividem com maior clareza nos Estados Unidos? O cristianismo em catolicismo e protestantismo. Aqui não tem ortodoxo, estou falando na grande maioria. E o messianismo, também em duas.
o mundial do Messias e messiânica mundial. Quinta pergunta: quais as diferenças entre estas subdivisões? O catolicismo tem uma suprema autoridade chamada Papa, para governá-la, e uma infabilidade para ensinar e definir corretamente pontos da fé ou moral cristã por decretos provenientes da sua cátedra. Protestantismo tem uma igreja invisível, cuja suprema autoridade é Jesus Cristo, e a Bíblia contendo as palavras de Deus em assuntos religiosos e não as palavras ditas pelo Papa. Está claro? Vamos agora para a questão da messiânica. A mundial do Messias, ela equivale por analogia com o catolicismo. Tem um Papa, que é chamado de Kyosho Sama, e uma obediência às suas palavras, como nas diretrizes. Já a messiânica mundial, que é a nossa, equivale por analogia com o protestantismo. Tem como suprema autoridade quem? O Messias Meixo Sama. Assim como no protestantismo tem o Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Autoridade do Messias Meixo Sama. E a Bíblia do século XXI em assuntos ultra-religiosos e não as palavras ditas por Kyosho Sama. Está claro? Vamos para o sexto pergunta, são 18. O que é a Bíblia do século XXI, que já foi mencionado aqui? É a sistematização dos ensinamentos do Messias Meixo Sama, que deve levar em conta os trechos dos ensinamentos do Messias Meixo Sama. E então vou pegar um ensinamento que eu vou puxar para a gente entender melhor o que seria, por que teria que ser essa Bíblia do século XXI. Na chamada Campanha da Formação do Paraíso por Meio das Flores. Foi escrito em 8 de maio de 1949, e um outro ensinamento que é faz 100, em 21 de janeiro de 1953. Os dois o que falam, respectivamente. O primeiro, a Campanha da Formação do Paraíso por Meio das Flores. Ele fala o seguinte: o método para a obtenção da saúde, o jorei, que é a vida da Igreja Messiânica Mundial, e a agricultura natural são meios utilizados para materializar o reino do céu na terra, isto é, efetivar um mundo de perfeita verdade, bem e belo. Independente de tais métodos, é de extrema urgência elevar o espírito das pessoas através do belo, pois o paraíso terrestre é o mundo do belo. Desta forma, jorei agricultura, no caso agricultura natural, e belo é o novo projeto da messiânica colocado em prática. Já no ensinamento faz 100, diz o seguinte: assim, sendo uma religião a nossa instituição, ao mesmo tempo tem na religião uma parte e já está a obter resultados maravilhosos, principalmente nas áreas da medicina, agricultura e arte. Mais cedo ou mais tarde, prevemos desenvolver empreendimentos inéditos nos restantes domínios da cultura. Para resumir, transformaremos a cultura infernal equivocada em verdadeiramente paradisíaca. Agora, vem a questão. A sexta pergunta foi: o que é a Bíblia do século XXI? A sétima é o seguinte: ela existe? Nós, do Centro Cultural Paradisíaco, o CCP, a elaboramos considerando as fontes de organizações messiânicas a que se tem acesso, e que são 11. Além de ter a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, tem outras. Tem a Comunidade Messiânica Universal, até por aí afora, Tohono no Hikari, onde cada uma delas, com o número de trabalhos e o número de páginas postos entre parênteses, quais sejam. Vou dizer para vocês, só para vocês terem uma ideia, essa sistematização foi feita. Na Igreja Messiânica Mundial do Brasil, que é uma das organizações messiânicas, tem 41 números de trabalhos e tem 5.574 páginas. A Tohono no Hikari tem 16 trabalhos e tem 1994 páginas. Tempo da Luz do Oriente tem 23 trabalhos e tem 3.131 páginas.
Centro Cultural Paradisíaco tem 3 trabalhos de 666 páginas. Compilações tem 24 trabalhos de 2.148 páginas. Comunidade Messiânica Universal tem 6 trabalhos, 936 páginas. Ginsai Organização tem 5 trabalhos, 116 páginas. Oxim Organização tem 8 trabalhos e 540 páginas. Quando eu falo trabalho, estou falando livros de ensinamentos. A CEMEI tem apenas 1 trabalho e tem 170 páginas. A Shumei tem 3 trabalhos, 187. A Tensei Shibikai tem 12 trabalhos, 369 páginas. O que dá um trabalho, dá um total, aliás, de trabalho de 142 trabalhos e 15.831 páginas. Então, a sistematização que nós fizemos em 18 volumes foi feita em cima desses 142 trabalhos e mais de 15.000 páginas. Nosso volume, eu não sei mais agora calcular de cabeça aqui, mas nós temos 18 volumes e deve ter aí uma percentagem, umas 3.000 talvez páginas dessas 15.000. Vem a 8ª pergunta. Por que não se considera as fontes originais, que são em número de 45 volumes? Entenderam? Por que não se considera as fontes originais? Porque eu estou me baseando em quê? Nas fontes dadas por essas 11 organizações messiânicas que eu tenho acesso. Pode até que existam mais, entendeu? Mas as originais mesmo, que estão lá no Japão, que não chegam a gente, né? Elas são em número de 45 volumes. Então, por que não se considera as fontes originais que são em número de 45 volumes? A razão é a mesma do que os católicos fizeram em relação à Bíblia. Ela era para poucos, pois só era registrada em latim, em alguns poucos dialetos germânicos de domínio restrito e existentes apenas em mosteiros. Para os messiânicos, as fontes originais dos ensinamentos do Messias, note que não disse Bíblia do século XXI, devido a esta ser a sistematização. Também são para poucos em japonês e somente para alguns reverendos e ministros. Alguns. E vem a nova pergunta. Qual a estrutura dessa Bíblia chamada do século XXI, elaborada pelo CCP? Elas se elaboram em cima do seguinte, tem os níveis, você pensa assim, não tem as escadas, em cada escada às vezes tem uns patamares, e quando você sobe aquelas escadas e passa por um patamar, sobe outras escadas, passa por outro patamar, daqui a pouco você está, estou no 2º andar, aí daqui a pouco estou no 3º andar, entendeu? Então são níveis, patamares e degraus. Os níveis são 3, patamares são 6, os degraus são 9. Por isso, quando o pessoal fala assim, tinha um 567 que o Meixo Sama fala, né? Ele diz assim, mas agora está chegando a época do 369. Então, eu estou dizendo para vocês que o 369, para mim, talvez seja isso. Seja a sistematização dos ensinamentos que ele mandou ser feito, né? Vamos lá, então. Níveis. Os 3 são os seguintes, fundamentação, salvação e missão. Você começa pela fundamentação, você passa pelo nível de salvação para chegar à missão. Os níveis de patamares são 6. Na fundamentação tem 2, princípios e ultra-religião. Na salvação, que são outro nível, tem 2 também patamares, colunas e poderes. Na missão, que é o 3º nível, tem 2 patamares também, bens e fins. Então, no nível fundamentação, princípios, o patamar princípios, tem 3 degraus, Deus, mundo e homem. No nível fundamentação ainda, no patamar chamado ultra-religião, que é o 2º patamar, tem 3 também degraus, Messias, religião e cultura. Já no fundamentação, no salvação, que seria o 2º nível, teria aquelas 2 patamares, colunas e poderes. Nas colunas seriam 3 degraus, orei, agricultura e belo, e são as colunas de quê? Da salvação, do nível salvação. Mas na salvação também, nível salvação, também tem um patamar chamado poderes. Não são as colunas, mas são os poderes.
que é o governo, a economia e a ideologia. E, finalmente, a missão tem aqueles dois patamares. No patamar bens, tem a saúde, prosperidade e paz. Na missão fins, no patamar fins, tem felicidade, cidade e paraíso. Não sei se repararam assim, em linhas gerais, só para dizer, eu comecei, o primeiro degrau foi Deus, depois você conhecendo Deus, que é a fundamentação de tudo, depois você passa para o mundo, conhecendo não só o mundo material, mas o espiritual também. Depois, então, você passa para o homem. Então, você tem Deus, você tem o mundo. Quando eu falo mundo, eu estou falando, no momento que eu falar o mundo material, por exemplo, estou me referindo aos reinos. Então, tem o reino vegetal, animal, tal, né? Mineral. Então, quando eu falar agora no homem, especificamente, então, a fundamentação, esse patamar, princípios, é simplesmente você conhecer Deus, mundo e o homem. Depois você passa para outra religião, que é, nesse mundo que tem Deus, que tem um mundo, tem um homem, quem seria o Messias? Aí já está o patamar da outra religião, né? E aí você tem o Messias, depois você chega à religião e para finalmente chegar à cultura. Aí quando você chega, bom, já sei a fundamentação, aí você começa a entrar no mundo da salvação. As colunas, como eu falei, você tem o Joré, a Agricultura e o Belo, colunas de salvação, os poderes de salvação está no governo, economia e ideologia, que praticamente a igreja não utiliza isso, ignora muitas vezes. E na missão para você chegar aonde? No patamar bens é você chegar na saúde, prosperidade e paz, porque você não quer se ir ao paraíso? Em que situação que nós estamos no inferno? Quando nós estamos com doença, pobreza e conflito. O contrário seria o quê? Saúde, prosperidade e paz. E a finalidade de tudo, os fins de tudo, a missão, o patamar chamado fins, é você alcançar a felicidade, a cidade paradisíaca, tá? E o paraíso na Terra, não é isso? Bom, vem a nona pergunta. O que é seguir a Igreja Messiânica Mundial? Seguir a Igreja Messiânica Mundial é fundir a ultra-religião do Messias Meixo Sama e a vida prática, tornando-as íntimas e inseparáveis, isto é, o ativismo. Para nós do CCP, é se nortear pela Bíblia do século XXI, que foi elaborada pela gente, né? Onde o famoso 369 que eu falei, apregoado pelo Messias, equivalente ao 567, pois somatórios dos dois dá 18, né? 567 dá 18 e também 369 também dá 18, ou seja, 9. 18 é 8 mais 1 dá 9. Isto é, os 3 níveis, 6 patamares, 9 degraus. Então, seguir a Igreja do Messias é exatamente isso, é tornar a ultra-religião que ele prega uma vida prática, ou seja, os ensinamentos, a sistematização, e pôr em prática a sistematização. Qual a síntese, décima pergunta, qual a síntese do meu ativismo nesses 28 anos de messianismo? Bom, eu tenho pelas minhas contas aí, eu caminhei acho que cerca de 100 pessoas, ofertei eu e minha esposa próximo de R$1 milhão, 250 mil dólares, para falar na linguagem, mais de 500 experiências de fé, 23 mil ministrações de jorei, 32 mil entoações de orações e cultos ministrados, entre estes 4 celebrações de casamento, 3 mil assistências religiosas, umas 2 mil orientações. Em termos de evento, foram uns 50, levando em conta mais de 20 cursos, 20 palestras e 4 leituras dramatizadas. Considerando as publicações, produzi 74 títulos com 679 unidades, entre livros, 25 títulos com 218 unidades, vídeos, 34 com 313 unidades, áudios, 15 com 148 unidades, um total de cerca de 20 mil páginas e 360 horas. Quem quiser certificar, vá ao nosso site www, Centro Cultural Paradisíaco, sem acento nenhum, tudo junto, .com.br. Quem quiser conhecer a minha biografia messiânica, basta consultar este meu livro, Autobiografia Ultra-Religiosa de Chaves Guimarães Filho, certo? Para não dizer que não contei narração oral dos fatos particulares das várias fases da minha vida, indago a vocês. É a 11ª pergunta.
Como acham que iniciei na fé messiânica, levando em conta a estrutura da Bíblia do século XXI? Lembra aquela estrutura toda dos níveis, fundamentação, salvação e missão? Antes de tudo, tenho que salientar que no mundo espiritual havia uma prima messiânica e no mundo material tinha minha mãe, membro desde 1988. Pois bem, a minha trajetória inicial foi com 1/3 dos 18 existentes. Não tem 18 áreas de conhecimento? Essa minha primeira trajetória inicial foi feita com 1/3 apenas, com 6 delas. Pois comecei com a ideologia, fui para o Jorei, depois o mundo espiritual, em seguida Messias, depois encontrei Deus e finalmente a felicidade. São esses 6 pontos, essas 6 áreas de conhecimento. Pela ordem foi que eu dei entrada para ser membro: ideologia, Jorei, mundo, Messias, Deus e felicidade. Vocês verem que eu passei por algumas da fundamentação e finalmente a felicidade é a última de lá da missão, tá certo? Agora, por que é tudo isso que eu estou falando aqui? Eu vou dizer como foi com a ideologia, como foi com o Jorei, com o mundo espiritual, vou relatar essas coisas. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu vim para cá, eu vim com 2 objetivos, né? 2 ou 3, para ser mais exato. O primeiro, quer dizer, a Natasha, minha filha, vai colocar o altar messiânico aqui, né? Então eu vim prestigiar esse, não sei se a palavra nem é prestigiar, vai ser outra coisa. Eu vim para compartilhar, né, desse evento que traz muito bem para a nossa família, né? E a segunda coisa, bom, a segunda eu poderia dizer assim, também porque aí é uma oportunidade de estar com ela, tal, esse convívio, né? E eu, minha esposa, tal, ainda vinha filha, que é minha neta, e estava o marido, que ela acabou de casar agora, então era um ambiente que a gente chegou a fazer alguns passeios, algumas coisas assim, tal. E o terceiro ponto é que sabe como é que é messiânica? Todo mundo sabe como é que é messiânica. Eu, às vezes, fico brincando, esse messiânico tem 2 partes. O Samuel já falava isso. Tem a parte religiosa, né, tal, vamos chamar de religiosa, que é ultra religiosa, e tem a parte administrativa, para a gente não prestar muita atenção na parte administrativa. E eu, de brincadeira, sempre falo que a parte administrativa da igreja é rolo. A palavra que eu uso é rolo. É rolo assim, porque está sempre confusa, porque é muito difícil você manter o mundo com dedicação apontando para você ter uma casa aberta durante 24 horas não digo, mas muito tempo, né? Isso é difícil, você não tem mundo profissional. Então você tem pessoas de nível variados, então geralmente tem rolo, tem desorganização, porque não tem um mundo profissional muito forte. Então quando eu fui convidado fui convidado para dar uma palestra. Só que eu não sei nem contar direito a vocês a história, como é que foi. É uma história do tipo assim, a minha esposa está dizendo, passa isso, eu não vou passar não, olha só. Foi o seguinte, porque as pessoas convidaram, aí houve um problema de adiar o culto, não sei o que e tal, sei no final das contas, que disseram assim, ó, você não tem... me convidaram, eu cheguei lá, até tive um contato muito gostoso com a ministra daqui e tal, porque a gente conversou, até ela queria que eu falasse, eu contasse, dissesse algumas coisas, disse, mas o que quer saber? Aí eu comecei a conversar a partir do que ela quis saber. Então foi um ambiente muito agradável e tal, mas a palestra mesmo em si não foi concretizada. Então o que nós estamos fazendo aqui, se eles quiserem saber o que eu teria dito, é o que eu estou falando. Mas só que lá no Brasil, o problema é que eu perguntava o seguinte, mas o que é que vocês querem que eu fale? Porque não é meu estilo ficar falando para as pessoas o que elas não querem ouvir. Eu gosto de chegar num lugar e dizer o que é que vocês querem saber. A partir daí eu começo, né? Mas como não foi feito assim, então eu comecei a pensar, até ouvir minha filha,
ela começou a falar de uma maneira que eu estava entendendo que o pessoal estava como se fosse querendo uma experiência de fé, entendeu? E essa experiência de fé, como eu digo, eu tenho aqui minha autobiografia, está tudo relatado aqui, essas experiências todas que eu tive na minha vida e tal. Então eu digo assim, pô, eu não gosto muito de me repetir, não gosto mesmo de me repetir. Então, qual é a conclusão que eu cheguei? Como é que eu faço? Daí eu estou explicando por que eu fiz isso. Eu comecei a mostrar, né, que o momento que a Igreja Messiânica está vivendo, o que ela realmente, esse nosso lado, o que realmente representa, né? Todo o esforço que o nosso Centro Cultural Paradisíaco fez em tentar sistematizar, obedeceu, como o Sama falou, né? Aí eu comecei a querer deixar um registro para cá, para o pessoal. Dizer o seguinte, olha, o registro fique bem claro, assim, tentei juntar a experiência de fé com mais ou menos uns pedaços da minha vivência para abrir, inclusive, para pergunta para as pessoas que quisessem fazer, né? O que eu comecei a pensar? Eu vou deixar registrado o que é essa Bíblia do século XXI que nós fizemos, essa sistematização, e vou dizer para eles que a minha entrada na fé, ou a entrada aí dizendo para vocês o seguinte, a entrada de vocês todas, se vocês começarem a prestar atenção, vocês calcaram algumas áreas de conhecimento para chegar lá. Porque essas áreas de conhecimento são as mais importantes da nossa vida e são a que Meixo Sama deixou os ensinamentos ali. Então a gente queira ter consciência ou não, a gente trilhou aquele caminho que o Meixo Sama deixou, entendeu? Então, finalmente, eu vou dizer para vocês assim, vou dar esse testemunho da minha entrada, agora todas essas experiências de fé que estão aqui, todas elas passaram por esse espaço, por não os mesmos, nessa mesma ordem, nada disso, mas passa por essas 18 áreas de conhecimento. Está claro, então? Então, dito isso, então, como foi o começo com a ideologia? Vamos lá. Ou seja, em outras palavras, como é que se deu a minha conversão? Em 1991, eu era comunista, por isso que eu estou salientando a questão da ideologia. Foi por aí que eu comecei. Então, como eu era comunista, seguia a doutrina marxista-leninista, uma concepção materialista acerca do universo, criaturas e coisas. Uma visão que nega a existência de Deus, mensageiros divinos, religiões e vidas após a morte. Deus era para mim algo criado pela matéria cérebro humano, em decorrência da submissão do homem à natureza e à classe social dominante. Mensageiros divinos e religiões era o que? O ópio ideológico do povo. Criadores de dependência consentida pelos trabalhadores a seus exploradores. Vida após a morte seria outra fantasia cerebral proveniente da perda da razão frente ao inevitável, que é a morte. Eu não só pensava assim, mas também me expressava por palavras e agia contra os teístas, líderes religiosos, espiritualistas, julgando os supersticiosos e reacionários. Tudo isto eu fazia com a intenção de colaborar na edificação de um mundo melhor para todos, o que me fazia sentir altruísta. As manifestações positivas que recebia de meus companheiros de luta, bem como de meus colegas de profissão, alunos, familiares e amigos, confirmavam este meu sentimento de ajudar o próximo. Na verdade, eu não sabia que era egoísta. Divorciado com 3 filhos, prestes a fazer 47 anos de idade, imaginando em só contar para viver com meu salário de professor universitário já muito diminuído pelas pensões alimentícias, receava me casar de novo e ter filhos. Por outro lado, muito apegado a meus familiares, sujeitava-me a qualquer condições para vê-los bem. Minhas frustrações, medos e apegos me levaram a viver desde 1983 como uma jovem solteira e sem filhos em um quarto e banheiro nos fundos da casa de meus pais. Tudo me parecia harmonioso na família, todos me pareciam felizes. Insensível, eu não percebi o que se passava à minha volta. Em maio de 1991, Dia das Mães, minha companheira escreveu uma carta para minha progenitora dizendo da sua necessidade
de ser mãe e de morarmos sozinhos. Consciente do seu desejo, conversamos a respeito, não foi possível entendimento, foi-se a paz aparente e veio o conflito. Em 4 de junho de 1991, minha companheira, sentindo-se totalmente incompreendida, decidiu arrumar as malas e ir embora para a casa de seus pais. Surpreso diante daquele gesto, só consegui falar 2 coisas. Dizer para ajeitar suas roupas com calma e perguntar se queria que a levasse. Ela me deu um beijo e partiu, deixando com a mão estendida e o coração desorientado, mas ao mesmo tempo, sem que eu soubesse no começo de meu caminho para Deus. A partir desse momento se iniciaria a minha transformação. Passei aquela noite em claro, revendo minha vida com ela, observei o quanto tinha sido amado e o quão lamuriento, covarde, egoísta e apegado a meus pais e filhos tinha sido. Senti-me sozinho e cheguei à conclusão de que esta mulher era a paixão de minha vida. Em 7 de junho de 1991, enviei-lhe uma carta onde dizia que seria capaz de violentar minha própria inteligência e até implorar a um Deus que não acreditava para que ela voltasse. Uma semana após a separação, comecei a despertar minha espiritualidade através da religião. Minha razão, até então toda poderosa, estava revelando-se impotente diante da emoção da perda. Corroído pela ansiedade da solidão, resolvi considerar a sugestão de minha mãe a procurar orientação psicológica. A ajuda de uma ciência materialista era percebida pela minha consciência como algo necessário no momento. Na Casa de Difusão de Olaria, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, onde minha mãe era membro, havia uma dedicante psicóloga. Proposto o encontro com esta pessoa, concordei desde que fosse com o seu lado profissional e não com o seu lado religioso. Em 11 de junho de 1991, a psicóloga que queria me atender não chegou. Cada segundo de ausência era vivido por mim com muita intranquilidade, como uns anos retardados na recuperação da paz perdida. Nesta agonia, fui convidado para assistir o culto, que iria começar. Para passar o tempo, aceitei. Só não esperava que o resultado pudesse ser tão significativo. Durante o entoar da oração zenguezante, fui envolvido com uma profunda sensação de calma. Registrei esse benefício inesperado apenas como uma feliz coincidência. A psicóloga messiânica chegou e marcamos a consulta. Fiz questão de não ser na difusão, por não querer qualquer orientação religiosa. No dia de meu aniversário, encontrei minha amada pela primeira vez após a separação, que me deu esperança de uma reconciliação, mas tudo não passou de um engano. Voltei a mergulhar nas trevas de solidão. Escrevia cartas, telefonava, dizendo do meu sofrimento e minha transformação, mas de nada adiantava. Ela se mantinha intransigente, pedindo-me um tempo para pensar. Eu sofria por querer desesperadamente que ela voltasse para mim. Isso foi realmente o primeiro ponto, foi a questão ideológica. O segundo ponto, como eu falei, Jorei. Então, qual é a pergunta? Como foi parar no Jorei? 2 semanas após a separação, numa sala escura e fria, com as janelas fechadas, estava eu lá, prostrado no sofá, com o rosto imóvel, pensando em loucura e suicídio. Foi nesse contexto desolador que, súbita, misteriosamente, fui me sentindo bem. E como um girassol em busca de luz, fui me virando como se procurasse a causa daquele milagroso bem-estar. E o que encontrei? Surpreendentemente, minha mãe sentada numa poltrona distante do sofá, com a mão levantada e estendida em minha direção. Respeitosamente aceitei e com entusiasmo absorvi seus efeitos benéficos. E como fui encontrar o mundo espiritual? Rendido à eficácia do poder do Jorei, passei a recebê-lo diariamente em casa. Assim, finalmente, me curvei diante da existência do mundo invisível, aceitando a vida após a morte, fortalecendo assim os elos com os meus antepassados. Uma das poucas coisas anteriores à separação que continuei fazendo no decorrer dessa depressão era a caminhada matinal. Só que, após eu ter conhecido a luz divina, passei a caminhar sobre a recordação saudosa, trocando o choro da perda amorosa pelas lágrimas do reencontro com meus antepassados. Durante esta caminhada, me vinha à mente momentos felizes com meus avós, tios e primos já falecidos. Como aceitei o Messias? O interessante é que eu, embora já aceitasse a espiritualidade, a religião messiânica, com suas orações e cultos, pedidos de preces, joreis e antepassados, não dava a mínima importância a quem? Ao seu fundador. Olha que coisa estranha.
Até que me foi entregue por minha mãe o ensinamento meixão intitulado Aguarde o Tempo Certo. A partir daí compreendi que devia recuar e aguardar, respeitando assim os sentimentos de minha amada. O que desconhecia, porém, é que também estava sendo elaborado um tempo certo para mim e para o meu encontro com o Meixo Sama. Em 10 de julho de 1991, olha que coisa estranha, pessoal, a psicóloga, pretendendo ser honesta comigo, conta-me que estava deixando de ser messiânica. Eu, que estava ingressando nessa religião como simples frequentador, pouco inteirado do fundador desta igreja, ainda dependente desta analista, devido à minha fragilidade emocional, senti-me na obrigação de ter que tomar uma decisão. E olha, cara, que interessante, é que eu havia optado inicialmente por uma analista não religiosa e acreditei que ter com o passar do tempo tolerado a psicóloga messiânica, havia, sem perceber, assumido uma messiânica psicóloga. Assim veio a decisão. Foi-se a minha psicóloga e ficou a Igreja Messiânica, seu fundador e meu mestre Meixo Sama. Como encontrei Deus? Mas a decisão fundamental, essencial do ser humano ainda não havia tomado, ou seja, não reconhecia Deus como Criador do universo, criatura e coisas com seu plano de construir o paraíso terrestre. Meu tempo certo para tomar tal decisão estava em preparação. Em 17 de julho de 1991, inexplicavelmente me vi percorrendo um trajeto inteiramente diferente do habitual durante a caminhada matutina. Num dos trechos deste caminho desconhecido, duas senhoras tentavam cortar com uma tesoura um fio caído de um poste elétrico, mas não conseguiam. Sensibilizado pela frustração das senhoras diante das fracassadas tentativas, parei para ajudá-las. Alegre engano. Naquele momento, eu iria me ajudar como nunca imaginara no caminho da felicidade. E tudo se ocorreria quando, após conseguir cortar os fios, elas, no fundo de seus corações e da superfície de seus lábios agradecidos, disseram: fique com Deus. E eu fiquei com Ele, até hoje, ou melhor, para sempre. Chegando a casa, eufórico com aquele ocorrido, murmurei com muita emoção: encontrei Deus. Meu pai nada disso. Minha mãe, não entendendo direito o que eu falara, perguntou a ele. Ele disse que encontrou o quê? Ele, sem tirar os olhos do jornal, como se não houvesse dado muita importância ao fato, respondeu. Ele assim, ele disse ter encontrado Deus. Mais tarde, na difusão, perguntava ao ministro sobre o Ser Supremo. Ele e meu filho, que me acompanhavam, respondiam. E eu só dizia: ah, é assim? É assim? Naquela noite percebi a era do dia iluminar minha alma e consciência. A prova da existência de Deus me atingira. O conflito se despediu do meu espírito e este foi invadido pela paz de Deus. De que modo cheguei à felicidade? Minha vida sofreu profunda e significativa transformação. Eu e atual minha esposa, nos reencontramos em 25 de agosto de 1991, ambos fomos otorgados messiânicos. Em 13 de outubro do mesmo ano, nos casamos na Igreja Messiânica sob a forte comoção de quem teve de sofrer para merecer abraçar e amar a Deus e Meixo Sama. Como concluir esta palestra? É a 18ª pergunta. Assim como minha vida hoje, no tripé, ela está muito colocada hoje assim, religião, política e cidade, olhando aqueles 18 temas, eu diria que ele está muito calcado em religião, política e cidade, com ênfase no centro comunitário. Não alcançamos isso aí, mas é assim, então por isso nós estamos, o nosso ativismo maior está nesse aspecto. Então eu espero que estas minhas palavras possam contribuir para que vocês, que estão aqui nos Estados Unidos, possam descobrir por que degraus deve se focar no momento. Acredito que, pelo menos, na minha visão, eu estou olhando aqui para cá, por isso que até eu deixaria perguntas se as pessoas tivessem a fazer, com as coisas que eu estou observando aqui. Então, acho que as pessoas daqui poderiam ter dois focos. Um em cima da saúde e o outro em cima do jorei.
Tem muitos outros problemas aqui, mas acho que poderia focar em cima desses dois. Tendo em vista a missão deixada pelo Messias Meixo Sama para vocês, que é de salvar os Estados Unidos. Ele olhava aqui, a maior no mundo materialista está aqui, mas as pessoas estão vivendo com muitos problemas, muitas doenças, né? Porque é fruto, toma muito remédio, não sei o que e tal, né? Existe um terceiro componente aqui que realmente, por ser materialista, as pessoas deveriam prestar atenção e que seria um alvo de um grande reflexão mesmo, né? Que seria em termos que as pessoas montadas nesse mundo materialista, né? Seria bom dar uma olhada no mundo espiritual, né? Dar uma olhada na economia, né? As pessoas estão muito presas nisso. Bom, enfim, muito agradecido pela permissão de tentar servi-los para a obra de Meixo Sama. É que eu me despeço aqui, se alguém tiver alguma pergunta, porque tem várias experiências aqui. Se for pegar as experiências todas, né, que é enorme. Uma delas que é muito clara para a gente, assim, a gente saiu e a gente vivia naquele ambiente lá que eu falei, um banheiro e um quarto. E a gente dando dedicação, chegamos a dar 51% do que a gente ganhava, e a nossa vida se transformou muito. Então tem muitas experiências, eu não vou ficar falando assim. Você não falou de prosperidade nem de conflito, né, ou de paz. Aqui você falou de saúde. Para cá, né? Para cá. Você quer salientar prosperidade e paz? Porque saúde... Eu esqueci. Bom, a saúde foi porque o Meixo Sama deixou essa missão, né? E eu fico assim, não acredito que tenha sido concretizado. Quer dizer, não houve um empenho muito grande. Aqui o Jorei, a grande contribuição que foi dada por ser materialista, foi na questão de eles fizeram experiências através, né, das ondas alfas, né? Então eles tentaram materializar. Isso foi muito bom, né, de ver a eficácia do Jorei do ponto de vista das ondas alfas. Mas Meixo Sama falava, quer dizer, é claro, para você substituir a questão do remédio, não sei o que, você tem que usar o processo de cura. Não é que o Jorei seja apenas um método de cura, não é isso, é um método de criar felicidade. Mas é assim, uma alternativa que você começa a ter é você empregar o Jorei para você fazer a limpeza e daí, a partir daí você não precisar usar remédio, né? Agora, é claro que o conjunto todo, se é que eu estou entendendo o que você está falando, o conjunto todo é tudo, né? É um bloco. Agora, quando a gente começa a dizer assim, bom, o que eu devo fazer no início, né? Então, no início você tem que escolher alguns alvos, porque às vezes você pode, que o mais me persegue na minha vida é esse, por mais que eu já tenha me esforçado, já cheguei mais perto, agora estou mais longe de que eu não consigo, mesmo através desse centro cultural paradisíaco, eu não consigo montar um grupo de gente com competência para gerir esses 18 áreas de conhecimento. Por mais que a gente possa dar curso, fazer coisas, a gente acaba não encontrando gente para isso. Nós já chegamos perto, quer dizer, de algumas coisas chegamos perto mesmo, quer dizer, nós já tivemos juízes no nosso grupo, já tivemos advogado, e não só nesse aspecto, em outros aspectos médicos e tal, mas o problema é que a briga é feia, quer dizer, a briga que a gente tem, o mal também não se entrega assim à toa, quer dizer, na própria igreja ela divide a gente, quer dizer, então a gente fica, agora é claro que para a gente que quer viver um paraíso, realmente a gente tem que alcançar a prosperidade, a paz, né? Aqui, tem que discutir, isso é um problema que a gente tem que discutir. Se eu estivesse aqui nesse país, eu ia discutir essas coisas todas. A gente tem que discutir que tipo de prosperidade que a gente está querendo, porque, no fundo, as pessoas acabam sendo muito individualistas, quer dizer, então, tudo se torna muito relativo. Eu até falei, não sei para quem, em determinado momento, o filme que eu vi um filme do presídio, da Costa Rica. Então tem uma parte que ele mostrou, o cara foi preso durante 12 anos, ele foi num outro presídio e
começou a mostrar a realidade, entrou lá, começou a mostrar a realidade do um nível infernal muito grande, muitas mortes, qualquer coisa as pessoas saem na briga e tal. E depois eles começaram a construir um cara lá com pensamento começou a construir um outro lugar, assim, mas muito um presídio com liberdade, com um monte de coisa, com leitura, com formação. Então você, se fosse um pouco melhor, você saía daqui, você ia para cá. Mas a pergunta que fizeram, por que tem gente que está aqui nesse lado, do lado do inferno, e não quer sair? Ele não quer sair porque lá ele consegue vender droga, ele consegue ganhar dinheiro. Então, a questão da felicidade, a felicidade para um cara que está no inferno, é continuar vivendo no inferno, porque lá é o lugar ideal para ele. Então, a felicidade tem níveis, né? Então, assim, às vezes a pessoa pode se sentir muito próxima, porque está vivendo aqui, está podendo consumir muito, aí começa a comparar com o país de origem, não sei o quê, mas é que o camarada está dentro do mundo individualista, quer dizer, ele não pensa, eu sempre falo assim, são três coisas, você tem que ter competência, comprometimento e você tem que ter cooperação. É uma cooperação que a gente chama flexível, que é a hora que você se separa do animal. Então, até estava conversando com a minha neta hoje, ela estava falando lá das coisas, mas depois eu citei, olha, tem a cooperação. O que no fundo você estava querendo com essa... porque ela diz assim, não, no mundo que eu vi, profissional, a gente não coopera. Quer dizer, ela não falou essa palavra, ela falava assim, que encontrou uma pessoa que ela aí pode trocar essa pessoa. Então você vê, por mais que ela fosse competente, a outra fosse competente, fosse comprometida, mas eles podem continuar vivendo individualmente sem cooperar, um com o outro. Um faz uma coisa, outro faz outra, que eles não trocam e não há evolução. Né? Não há evolução. Então são essas três coisas. Então, para mim falar aqui, a gente tinha que começar a conversar sobre o que é a prosperidade, né? Porque o cara que está enfruado dentro do mundo material, a prosperidade para ele é bens, é outra coisa. Ele não chega a atingir esse nível assim, de plenitude, né? E às vezes nem sente esse desconforto. Às vezes é impulsionado a sentir vazio. Mas passa, toma uma droga qualquer, está com insônia, toma uma droga, dorme. Aquela insônia era para ele saber que ele está no mundo vazio, mas as pessoas não veem essas coisas. É uma desgraça isso. Mas é preciso, essa, entre aspas, assim, né, a palavra não está errada, mas assim, a palavra certa eu diria o seguinte, muitas vezes eu me sinto solitário, mas não é solidão, entendeu? Solitário porque você não tem muita gente para você conversar. Quanto mais com 18 horas de conhecimento, você não tem mesmo. Então, o que as pessoas vivem, quando estão empregadas, já começo a me referenciar, não sei se é o Brasil ou aqui, quando as pessoas estão desempregadas, está tudo bem, mas quando estão empregadas, o tempo que o emprego exige dela é terrível. Então, quando ela chega em casa, ela já está meio no bagaço. Então, em geral, se você fizer uma computação, ela não lê um livro. Eu estava no aeroporto, eu fiquei observando. Não vi uma pessoa lendo nada. A pessoa pode dizer, naquelas coisas que eles estão vendo, duvido que ali está vendo alguma coisa. Está trocando informação e muitas vezes coisa de trabalho. Está lá. Quer dizer, o trabalho já ocupou ele, com esse negócio de internet, coisa, ele fica ocupando. Tem até pode estar com mais de férias, não adianta nada, o trabalho está pegando ele. Quer dizer, então, às vezes a gente pode ficar numa crença, e se a gente for bobo, a gente entra nessa. Você olha assim, daqui a pouco você diz, pô, caramba, eu já não entendo mais nada. Se você for bobo, você vai entrar nessa. Eu não entendo mais nada, mas não é para entender, não. Não é para entender. Você tem que dizer o seguinte, eu não sei essas coisas. Não sei, começa a aparecer palestra, palavras, não sei o quê. E eles assumem como isso aí fosse a coisa mais importante. Quer dizer, porque eles são administrados pela economia. Hoje é a economia que comanda o mundo. Quer dizer, né?
Então as pessoas, Meixo Sama, para você ter uma ideia, Meixo Sama nunca quis sair do Japão. Meixo Sama não sabia falar nada, língua nenhuma, apenas japonês, né? Então, por exemplo, eu vim para cá, eu me sinto um idiota, porque eu não sei falar a língua, né? Mas às 18 horas que eu me meti, que eu conheço um pouco ou mais de uma e menos de outra e tal, mas eu não tenho ninguém para conversar com as 18 horas de conhecimento. Eu tenho uma riqueza danada, mas essa riqueza, se você for bobo, você vai se sentir um idiota nesse local. Estou falando para vocês e comunicando, se isso aqui for dado para... Né, porque aqui tem muito hispânico, tem muita gente de Cuba, de outros lugares, Venezuela, sei lá o quê, né, e as pessoas poderão estar sentindo isso aqui. Então, eu estou tentando... que eu pudesse chegar aqui, visitei, vi lá foi entronizado o altar, tal, e ir embora. Olha assim, se me chamaram, não sei o que, tal, acho que eu tenho alguma coisa para poder falar aqui. Mas, como sempre, é sempre isso, quer dizer, vou sempre encontrar resistência, porque eu já conheço isso aí. Enquanto que o mundo do bem, a luta não está se concretizando numa altura, nunca vou ser uma pessoa que vou ser muito ouvido, não tem jeito. Então eu estou admitindo que até o meu resto da vida eu vou deixar muitas coisas escritas e tal, e estou satisfeito, quer dizer, porque eu cumpri minha missão dentro do tempo que eu vivo. Eu não posso escolher estar vivendo numa outra época. Eu estou vivendo nessa época. Nessa época está impedido. Você vê essa briga entre a gente aqui da messiânica, Kyoshi-sama, essas coisas todas, você vê, isso não é para existir isso. Como é que a gente pode se dividir? A gente é pequeno, não se divide mais. Cara, é coisas assim. E eu estou no meio dessa confusão. Quer dizer, então eu não posso ficar aspirando muito na minha vida. Eu tenho que saber o seguinte, ter força suficiente, porque você pode chegar a um ponto de jogar o balde para falar, o balde não quer saber de mais nada, pô. Né? Porque às vezes você coloca as coisas dentro do Facebook, eu vejo, eu estou com um número limitado, que o máximo, 5 mil pessoas. Tenho 5 mil pessoas. Daquelas 5 mil, talvez tenha uns 10% ali, que são os 500 pessoas que viram alguma coisa minha, tá, papá. Aí quando você começa a reduzir as coisas, né, vamos dizer, tenta resumir a coisa para menos e tal, então você vai vendo que são talvez mais de 100 que começam a ver coisa curta e tal, compartilhe, muito raro e tal. Mas eu já verifiquei que muita gente que me vê nem curte. E tem reverendo, tem ministro, tem coisa, não curte. Sabe por quê? Porque eles não vão admitir que eu estou fazendo um bom trabalho. Eles vão ficar falando das coisas que eu digo, mas eles vão dizer que foram eles que estão fazendo. Entendeu como é que é? Desde professor eu já vi isso, quer dizer, aquelas pessoas que dizem, não estudei nada, não sei o quê, anda com o chinelinho se arrastando, não sei o quê, estudou pra cacete, quer dizer, mas quer mostrar que a coisa entrou assim, que ele é um iluminado. Então tem gente que está ajudando. Então eu acho que sou um deles que estou ajudando. Mas não vou ter reconhecimento nenhum e tenho que admitir isso, não é para ter reconhecimento nenhum. Eu tenho que fazer o meu trabalho, né, e não me preocupar com esse estado solitário, porque para conversar é uma dificuldade, cara. Eu vivo que nem, vou exagerar a palavra aqui, só para brincar a história, eu vivo que nem mendigo, pô. Então você pensou, você que está aí desse outro lado aí, me olhando, sei lá o quê, quem vai me ver, vamos entrar assim, nós vamos ser mendigos da fé. Entendeu? Compra essa que já está boa. Fica pedindo a Meixo Sama e tal. Já, se você quer fazer um trabalho de ponta, né? Você fala, como eu falei para minha esposa, nós temos que ser o farol no mundo, cara. Temos que ser o farol do mundo. Até eu vi o farol aqui, né? O farol você tem que olhar lá de cima e iluminar para ver se as pessoas pegam uns pedacinhos aí e tal. Você tem que ficar pedindo, hein? Pedindo,
subindo a escada, que é difícil. Não sei se passei uma imagem para vocês aí no Brasil e deixar isso aqui para as pessoas nos Estados Unidos. Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Não? Então, muito agradecido. Espero ter feito alguma coisa para benefício da obra de Meixo Sama. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.